tarde. Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de hoje. Agora vamos para a caligrafia. Em caligrafia hoje nós vamos trabalhar com o R pós-vocálico. O que é isso? É o R que vem pós a vogal. Ele vem depois da vogal. Nós temos as vogais A, E, I, O, U. E quando eu digo o R pós-vocálico, é o R que vem depois da vogal. Então, é ar, ir, or, ur. Entendeu? É o R que vem depois da vogal. Então, eu tenho a vogal A. Se eu botar um R depois da vogal, vai ficar ar. Se eu colocar um R depois do E, vai ficar er. Um R depois do I, ir. Depois do O, or. Depois do U, ur. Então, o som muda o som. Vou mostrar aqui a vocês. Um pouquinho só. Então, ó, eu tenho a palavra urca, urca, urca. Deixa eu ver outra. Diz aí outra. Urca, mano, ir, irmã, irmão. Então, o som vai ter o som, tá bom? Então, árvore, irmão, urca, orca. Então, quando ele vier depois da vogal, ele vai ter esse som. Então, eu tenho o padrão silábico. Ar, ir, or, ur, que é o padrão silábico. Então, eu estou dizendo que o R, a letrinha R, vem logo depois da vogal. Só que tem regras para eu usar o R, tá certo? Eu tenho que ter regras. Então, uma palavra, ela nunca, mas nunca, em hipótese alguma, de maneira alguma, de forma alguma, nenhuma palavra começa com RR. RR eu escrevo na palavra quando ele vier entre vogais. Entre vogais eu uso o RR, porque o som é um som forte. Então é o R dobrado, como se dissesse cachorro, churro, certo? Então é um som forte. Então quando a palavra ela é escrita com RR, ela tem um som forte. E eu só uso RR entre vogais. A palavra também que começa com R, ela tem um som forte, ela parece com o do RR, mas não começa como rato, rei, é um R só, mas ele é tão forte, a pronúncia dela é tão forte quanto fosse com RR, certo? Quando ela está entre as palavras, quando ele vem entre uma consoante e uma vogal, ele tem um som fraco como em honra. Tá? Agora, nem sempre, detalhe, tá? Nem sempre quando a palavra, o R vier entre vogais, ele vai ser usado RR, como é o caso de amora. Amora. Ele veio antes, ele veio entre duas vogais, mas ele não é forte. Por quê? Ele é começo de sílaba, porque se eu for separar, ó, então ele está no começo da sílaba. Eu tenho que ter esse cuidado para saber se ele vai ser escrito com RR ou com R. Eu tenho que fazer a separação silábica, tá? Quando for entre vogal e consoante, a palavra deve ser escrita com um R. Entre vogal e consoante, eu escrevo um R. Entre consoante e vogal, um R. Entre duas vogais, RR. Mas eu tenho que ouvir para separar. E para ver se ela escreve com um ou dois R's. Exemplo: cachorro, amora. Olha, até a pronúncia. Cachorro,
O voz sai daqui de dentro. Amora. A língua treme no céu da boca. Então é um R só. Cuidado quando você for usar o R, porque existe o R maiúsculo e o minúsculo. O minúsculo eu uso em substantivos comuns. E o R maiúsculo eu uso em substantivos próprios. Toda palavra que é substantivo próprio, ele vai ser escrito com R maiúsculo. E o que for substantivo comum, eu escrevo com R minúsculo. Então, quando o R vier entre uma vogal e uma consoante, é um R. Quando vier entre consoante e vogal, um R. Quando ele vier entre vogais, 2 R's, mas eu vou precisar da pronúncia, porque eu vou dizer amora. Vou sempre pegar o exemplo amora. Amora, o R vai estar entre o O e o A. Mas a senhora disse que era com 2 R, mas olha a pronúncia. Amora. A língua treme, então eu sei que é um R. Quando o som vem daqui de dentro, a garganta, eu sei que é com 2 R. Cachorro, churro, amora, certo? Então, quando a palavra for com R, o som vai sair daqui. Isso aqui vai tremer. E quando ele vier entre vogais. E se ele vier entre vogais, para eu saber se é com 1 ou com 2 R's, com R só, treme a ponta da língua no céu da boca. E quando for com 2 R's, o som sai de dentro da garganta, tá certo? Então, R pós-vocálicos é ar, ir, ur. Árvore, árvore. Irmão, ordem, urca. Certo? Tem cuidado com isso. Agora vamos partir para a produção de texto. Na produção de texto, o que é que vocês vão fazer? Você vai pegar você vai criar uma história, certo? Quero que pense bem nessa história. E que esses personagens vão ser crianças. Vão ser crianças, isso mesmo. O personagem da sua história, elas vão ser crianças. Só que essas crianças, elas estão no período de pandemia. Então, essa sua história, que vai ter como personagens crianças, elas vão estar falando sobre a pandemia do Covid-19, sobre o coronavírus. Então, a sua história, ela vai ter que ter crianças como personagens, mas como tema principal a Covid-19, o coronavírus. Deu para entender? Você vai criar uma história onde seus personagens vão ser crianças, mas que o tema principal da sua história vai ser a pandemia do Covid-19, do coronavírus. Então, essas crianças, elas vão ter que acontecer algo nessa história que elas vão estar falando, o tema principal é o Covid-19. Lembrando que sua história, ela tem que ter um título, certo? Lembra sempre da margem do caderno. O meu caderno, ele não tem margem lateral, tá? Mas o que é que eu posso fazer? No comecinho, eu sei, e no final, eu não posso passar disso aqui. Não posso, tá vendo? Se meu caderno não tiver a linha ao lado, eu faço. O título, gente, ele tem que ficar no meio, centralizado. O título, ele tem que estar centralizado. Então, eu pulo uma linha para começar a história. E quando eu for começar a minha história, eu tenho que botar um dedo de diferença, porque aqui é o parágrafo. Então, o parágrafo, certo? Não esquece pontuação, começo, meio e fim. A introdução. O que é a introdução? Quando aconteceu? Então, lembra sempre que eu digo, antes de começar a escrever sua história, faça um esboço, faça um rascunho. Então, você vai colocar no seu rascunho o que você vai fazer. Então, você vai escrever a palavra, a introdução. Quando? Quando isso aconteceu? Aí você vai botar, aconteceu numa manhã de domingo. Quando aconteceu? Aconteceu hoje, aconteceu ontem, aconteceu mês passado. Aí você já vai botando essas suas dicas. Então, vamos dizer que eu estou escrevendo. Onde aconteceu?
Quando aconteceu? Aconteceu no mês de março. Vou dar um exemplo, tá? Então, eu já sei que quando aconteceu? Aconteceu no mês de março. Quem estava na minha história? Quem? Esse quem, gente, são os personagens que no caso de vocês hoje vai ser crianças. Já tá dizendo, tem que ser mais de uma. Quem são? Dê nomes a ela. Vamos dizer que é Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Vamos dizer que quem está participando da história são eles. Onde aconteceu? Onde essa história se passou? Se passou na minha cidade, na minha casa, na minha vizinhança, na minha escola. Então é o local, certo? Depois, isso aqui é a introdução. Depois que você fizer o esboço da introdução, você vem para o desenvolvimento. Desenvolvimento. O desenvolvimento, ele tem perguntas também. Então, eu estou fazendo um rascunho, é isso mesmo. Dessa forma aqui, um rascunho, você vai se identificar. O que? O que aconteceu? Qual é o tema principal? O tema principal que é Covid-19. O que você vai tratar no seu texto? Por que você vai tratar disso? Por que você vai tratar disso? Porque é uma coisa atual. E como aconteceu? Por que aconteceu isso? E como aconteceu? Como foi que essa doença veio chegar no Brasil? Como foi que essa doença veio chegar na sua cidade? Então não precisa, se você quiser, pode pegar dados, pesquisar, certo? Mas você precisa desse esboço aqui, ó. Essa aqui que eu fiz, eu consigo criar minha história. E conclusão. Conclusão é o fechamento da história. É onde você vai finalizar, tá? Cuidado que sua história ela tem que ter começo, meio e fim. E eles têm que estar interligados. Eu não posso dizer que eu comecei falando da Covid e vou falar que eu estarei em Disney. Não. Eu tenho que ter, ela tem que estar entrelaçada, ela tem que ter, posso dizer, entrelaçada mesmo, ela tem que ter uma continuidade, tá? Então tenham cuidado, sigam essas regras, cuidado com a letra maiúscula, reveja antes de passar o seu texto, faça esse rascunho, porque a partir daí você já começa. Então, minha turma, curiosidade sobre a Covid, vamos dizer que é meu título. Quando aconteceu? Aconteceu no mês de março. No mês de março, estava tudo normal, começando as aulas, eu estava frequentando a escola. Então, meus amigos Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, ouvimos uma notícia no jornal de uma tal doença que estava chegando, que estava matando muita gente. Tá vendo? Por esse rascunho que eu fiz, eu consigo escrever minha história. Então, presta bem atenção que elas têm que estar interligadas. Se eu comecei um assunto, eu tenho que terminar o mesmo assunto. E não esquece, quando terminar a sua história, não assine, tá? Não coloque nem fim e nem tente. Mãos à obra e até amanhã nosso encontro às 3 horas da tarde. Estarei esperando vocês. Tchau, meus amores!